Memorial do Rádio Acisense. All Hit Radio. Resgatando a época de ouro do rádio. Alô, amigos. Eu sou o Sérgio Boca e é um prazer estar participando nesse projeto 100 anos do rádio. Evidentemente eu não tenho 100 anos, nem ouvi as coisas que aconteceram desde o lançamento, apenas a gente leu e tem uma ideia que muita gente participou desses 100 anos do rádio brasileiro e muitas estão injustamente esquecidas, né? São pessoas como Ari Barroso, que além de narrador esportivo brilhante e criativo, se tornou compositor do nosso segundo hino nacional, a Aquarela do Brasil. Os programas de auditório fantástico das cantoras do rádio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio São Paulo, que produzia novelas, a Rádio Bandeirantes e seu time extraordinário de vozes lindas. Eu comecei nesse cenário em 1972, há uns 17 anos. Pipocavam aqui e acolá mudanças dos acetatos, que eram um exemplo de LPs que continham as gravações comerciais chamados spots ou jingles, que vieram a passar naquele tempo para cartucheiras. As emissoras do interior tinham o prefixo como ZYE 815, um exemplo. Elas passam no ano seguinte as ZYK, todas do estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, e o domínio das novelas da Rede Globo e a gravadora Som Livre começaram a mudar um pouquinho o curso, porque anteriormente as rádios lançavam alguma faixa, outro, por intuição, achava que o lado B era melhor, existiam compactos, lado A, lado B, ou o LP com várias faixas, os disc-jockeys experimentavam. E a partir dos temas de novela e seus enormes êxitos junto à galera, nós temos então os teletemas que são executados nas programações. Eu comecei em 72, gostava muito de ouvir a Rádio Mundial do Rio de Janeiro, gostava de ouvir o Antônio Celso na Excelsior, e o meu pai ouvia transmissões esportivas com Fiore Gilhote, anteriormente com o comentarista Mário Moraes, o Pedro Luiz. Enfim, na Tupi tinha o Haroldo Fernandes, grandes feras do rádio esportivo, e do lado musical, Enzo de Almeida Passos, o Barros de Alencar explodindo em todo o Brasil, introduzindo lá sua perua de frequência modulada, que mais tarde, nos anos 80, seria o pedágio. Então, muita gente importante na minha formação afetiva e profissional. Comecei em 1982, aliás, está errado, comecei em 72. Na Globo existia uma série chamada Bandeira 2, e a primeira versão da novela Selva de Pedra. Tocava-se Rock and Roll Lullaby, Mami Blue. Em 74 aparece os Secos e Molhados, Raul Seixas. Enfim, teve também essa época de chacoalhada na estrutura do rádio, e eu vim, através da influência de todos esses grandes nomes, ouvindo, tentando copiar, tentando assimilar, guardando-os no coração, transportei toda essa turma para o meu trabalho. Fui ali fazendo uma inspiração disso tudo, né? Adquirindo estilo próprio, e cheguei até um programa que, na minha opinião, é a minha maior contribuição para o rádio brasileiro, que foi a valorização do horário das 10 da noite nas FMs. Algumas emissoras já tinham. Acontece que o programa Good Times na Globo FM foi de muita importância. Ele tinha um patrocinador de peso, a Ford. Nós fazíamos um número absurdo de bailes, de festas. Tínhamos o diretor comercial, o Benetti, o Nilo nos contatos, que hoje está participando desse projeto. Enfim, tínhamos uma equipe na Rádio Globo. Nos anos 2000 eu fiz a Rádio Capital, fiz a Rádio Eldorado, mas lá atrás eu participei do início dessa forma de ruptura das FMs, que até então eram usadas como música de elevador, falava-se mais em postado. Então veio a Rádio Cidade, veio então a Jovem Pan e a Manchete FM, onde eu fui até coordenador de rede.
implantei a Rádio Manchete em Brasília. Lá em Brasília tive a oportunidade de cruzar com o Gualberto Curado, que era um grande nome do rádio, da Rádio Bandeirantes, e era o diretor do Sistema Globo de Rádio naquela época. Me convidou para deixar a Manchete e ir para a Globo de Brasília. Em seguida, eu não fui, mas em seguida eu vou para Salvador, onde eu implantei a rádio. Eu fiz desde a escala dos locutores, busquei novos talentos, fiz testes, cuidei de todo o setor da rádio, da área técnica, da área artística, enfim, supervisionando tudo. Eu retorno em São Paulo em 83, e aí eu entro na FM Record, onde eu moldei um estilo de falar romântico, de ouvir as músicas românticas e falar alguma coisa bacana, uma comunicação direto com o coração. Então, a minha contribuição maior para esses 100 anos do rádio é poder ter convivido com o Osmar Santos, que é da minha região, aqui é de Marília, de ter visto o Humberto Marçal, um dos maiores locutores comerciais e apresentadores do rádio, Antônio Carvalho, o Vicente Leporassi, que eu não deixei passar batido. Em 74, a primeira participação minha no rádio foi em 74, eu apareci por acaso num domingo, lá na Rádio Bandeirantes, no Morumbi, na rua Radiantes 13, havia um operador conterrâneo meu, estávamos gravando, e eu fui pego em flagrante pelo Hélio Ribeiro, que me deu um cartãozinho, e eu comecei em 74, eu tenho a minha primeira passagem em rádios grandes de São Paulo. Em 79, eu fui para a Excelsior, atingi realmente um sonho, foi trabalhar na Excelsior, ao lado do meu grande ídolo, Antônio Celso. A minha contribuição, em resumo, é ter pegado uma tocha olímpica com esses grandes atletas e campeões de audiência do rádio, e através dessa influência, dessa bagagem, ter levado até os mais jovens um tipo de rádio que tinha como base aquele rádio dos anos 60 e 70. E eu espero que o rádio agora, nesse acesso, nesse mundo digital, ele não se transforme apenas no rádio para ouvir, com facilidade, é claro, no celular, a ouvir no iPad, no computador, mas que ele tenha notoriedade e importância que ele já teve um dia, pois a gente sabe, o espectro aumentou. Você, para saber o resultado de um jogo, você não precisa estar ouvindo a partida ou assistindo na TV. Até a TV hoje também sofre com o problema das redes sociais, com a abrangência que tem a internet. Esse é o grande desafio para o rádio dessa década, desses anos todos que nós estamos vivendo. Eu estou falando aqui em 2022, em março de 2022. O programa Good Times ganhou muita relevância, foi a maior audiência que um programa à noite já teve em São Paulo, e eu me orgulho de ter participado dessa equipe. A todos, um forte abraço. Good Times Globo FM. Apresentação Sérgio Boca. Sim. O Ford pode te dar o real sabor da vida. Basta você provar. Você que está chegando agora cansado, ou que pensa e supõe dormir daqui a pouquinho bem acompanhado, porém feliz, fique aqui comigo, fique mais um pouco não é nada. Por você ter vencido mais uma fase, tão bom, a noite está terminando, mais um novo dia chegando. É bom batalhar pelo que a gente quer. Ford, você sente a qualidade. ZYD 800, Rádio Globo FM. Globo FM. Good Times Globo FM. Apresentação Sérgio Boca. Conviver é uma arte. Para que seja uma obra, é necessário afeição e dedicação a todos que nos rodeiam, em casa, no trabalho, nas ruas, nos bares, nos finais de semana, em todos os lugares habitados por gente que não se perde, mas se transforma. Eu acredito que há muita gente por aí sensível, romântica, verdadeira, mas existe muita gente também brincando com os sentimentos dos outros. Mas quem finge não vive, pois engana a si próprio, e somente quem se entrega pode receber.
Global FM. Memorial do Rádio Acizense. Recordando a época de ouro do rádio.